epicentro do novo coronavírus da América Latina, o Brasil está entre os países mais atingidos pela pandemia. Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. E por causa do coronavírus, as escolas públicas de São Paulo terão as aulas suspensas gradualmente já a partir... Many schools around the world, as you know, have shut down, some for extended periods of time, as this virus spreads. Ele diz que o Ministério da Educação está se preparando para uma possível suspensão de aulas por causa do coronavírus. Hello, guys! Oi, gente! Bem-vindos ao Teaching in Critical Times, ou em bom português, Ensino em Tempos Críticos. Esse que é um podcast pensado para você, professor, profissional, ou entusiasta da área da educação, e que conta com o apoio da Associação Alumni USBEA, que é a United States Brazil Exchange Alumni, e da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Eu sou Leonardo da Silva, professor de inglês no ensino básico, técnico e tecnológico na Rede Federal. E eu sou a Priscila, sou professora de Metodologia de Ensino no curso de Letras em Inglês, também na Rede Federal. Bom, o assunto do qual a gente vai falar hoje é urgente. Ele já era tópico de urgência antes da pandemia, em virtude das grandes lacunas e dificuldades que são enfrentadas pela educação brasileira. Mas agora, em tempos de isolamento, ele se torna ainda mais crucial. A gente vai falar de saúde. Bom, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Península, que foi apresentada no jornal O Estadão agora no mês de maio, recentemente, 67% dos professores que participaram dessa pesquisa disseram que estavam ansiosos nesse período de quarentena. Além de lidar com medo, frustração, cansaço por conta da jornada dupla, às vezes até tripla, para quem tem filhos, quase 90% dos docentes informaram nessa pesquisa que nunca tinham tido qualquer experiência também com ensino à distância. Então tiveram que aprender, inovar na sua prática, lidar com a tecnologia de uma hora para outra. Nesse contexto, então, que o Léo descreveu, o ser professor ou a identidade do professor, ela é possivelmente reconfigurada e esse processo de reconfiguração, ele pode deixar efeitos preocupantes. De maneira semelhante, a gente também tem os alunos, que são afetados por um contexto que traz inúmeros obstáculos, não apenas para o aprendizado, mas também para o ser e para o estar nesse mundo como um todo. Então, para falar hoje sobre saúde mental, essas questões também de identidade, emoções, nesse processo de ensino e aprendizagem e também dentro do contexto da pandemia, a gente vai receber primeiramente a Juliana Lopes. A Juliana Lopes é doutoranda em psicologia pela UFSC e ela atua como psicóloga educacional no Colégio de Aplicação da UFSC e também como pesquisadora do Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional, na UFSC também, Ela tem experiência de atuação na área de psicologia com a interface da educação há quase 20 anos. E os principais temas de estudo e atuação dela são formação e atuação de psicólogos, psicologia escolar crítica, processos de escolarização, queixa escolar e medicalização da educação. Juliana, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda. Boa tarde, Leonardo, boa tarde, Priscila. Eu que agradeço ao convite de vocês. É um prazer poder conversar sobre um tema tão importante, tão relevante, E como vocês disseram, há muito relevante e que se torna urgente nesse momento da pandemia. Muito bem. Então a gente vai começar o episódio de hoje focando na perspectiva da psicologia, pensando na sua formação. E a gente traz aqui os dados, de uma pesquisa realizada pelo site Nova Escola, em 2019, de um grupo de aproximadamente 5.000 professores. 60% se queixam de sintomas de ansiedade, estresse, dores de cabeça. 66% já sofreram com fraqueza, incapacidade ou mesmo medo de ir trabalhar. Então isso ainda era um contexto anterior à pandemia. Dos entrevistados, 87% acreditam que os problemas de saúde são decorrentes ou intensificados pela profissão. O que a gente sabe sobre a saúde mental do professor no contexto educacional brasileiro? E com relação à saúde do aluno, O que a gente sabe sobre essas questões, Juliana? Nossa, esse é um tema de extrema relevância e alta complexidade,
Vários estudos nas últimas 2 décadas, só para mencionar um período mais recente, têm apresentado e discutido a questão da saúde mental das professoras e professores. Na área da saúde do trabalhador, por exemplo, pesquisas sobre os altos índices de absenteísmo entre os docentes de todo o país têm dado alerta há décadas de que algo vai muito mal. Para começar essa discussão, eu queria pensar junto com vocês o significado de saúde mental e como a gente pode usar, né, o momento atual que estamos vivendo com a pandemia para exemplificar essa forma de entender o conceito. Então eu começo perguntando, o que significa estar mentalmente saudável? E o que significa estar mentalmente saudável num momento de crise, de dificuldades, de perdas e luto? Saúde mental é a capacidade que nós temos de lidar com os nossos afetos, sejam eles felizes ou tristes, e de elaborá-los de acordo com o contexto. Então, estar feliz num momento de perdas, medo, insegurança, tristezas e luto é um indicativo tanto ou mais preocupante de necessidade de atenção à saúde mental do que se apresentar ansiosa ou estressada. Tem uma colega psicóloga, Rita Almeida, que ela postou em suas redes sociais uma frase que para mim descreve muito bem o que eu estou dizendo aqui, então eu vou reproduzi-la para vocês. A Rita diz: quem está alegre, despreocupado, sem sonhos estranhos e não chorou, ao menos para dentro, nessas últimas semanas, ou não entendeu direito o que está acontecendo, ou está completamente descolado da realidade. E aí eu acrescento, estar descolado da realidade, esse sim é um sinal clássico da necessidade de atenção à saúde mental. Considerando isso, né, e frisando que a saúde mental, então, ela está relacionada à capacidade de lidar com os nossos afetos de forma coerente com o contexto em que vivemos, eu pergunto, como nos manter saudáveis em uma realidade adoecedora? E no caso específico das professoras e professoras, como vocês mencionaram, como nos manter saudáveis em uma realidade adoecedora, porém já naturalizada? Aposto que vocês, assim como eu, já ouviram muitas vezes frases do tipo: é assim mesmo, ser professor é vocação, é doação, é sacrifício. Então, é algo que culturalmente está introjetado na nossa sociedade, né? E aí eu continuo perguntando, então, como se manter saudável em rotinas de trabalho, por vezes exaustivas e massacrantes? Como se manter saudável quando, por um lado, se é cobrado pelo êxito no complexo processo de ensinar e aprender, e por outro, o seu saber específico é desvalorizado? E pior ainda, como temos vivido mais recentemente no Brasil, quando se é responsabilizado por supostos males morais vivenciados por nossas crianças e jovens. Então, são questões que a gente precisa se fazer quando tenta, né, ou busca compreender a questão da saúde mental dos professores e professoras. Outro ponto importante da gente considerar é o que é esperado da escola no momento em que vivemos, né? E aqui eu não falo da pandemia especificamente, mas do momento da contemporaneidade. Todo tipo de função hoje parece ser esperada e cobrada da escola. A escola deve dar conta de ensinar conteúdos sistematizados às nossas crianças e jovens. A escola deve prepará-los emocionalmente para enfrentar o mundo. E aí a gente tem acompanhado nos últimos 2, 3 anos a inserção de disciplinas no currículo escolar que visam, por exemplo, ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais.
como se essas fossem meros conteúdos a serem transmitidos por meio de exercícios e dinâmicas de grupo, né? Assim, um treinamento, né? Como se isso fosse assim tão simples. Além disso, espera-se que a escola dê conta da saúde física e mental dos estudantes. Então, a criança ficou doente, vai para a escola doente, a escola tem que ministrar o medicamento, por exemplo, né? Ou está se sentindo mal, a escola também precisa dar conta disso de algum modo. A escola deve ensinar bons modos, etc, etc, etc. Né? A lista parece não ter fim. Então, quando a gente também começa a se perguntar sobre qual a função da escola na contemporaneidade, associada, né, à questão que eu já trouxe antes de como manter a nossa saúde, né, em rotinas de trabalho exaustivas e massacrantes, e todo esse contexto que eu mencionei há pouco, a gente percebe que é uma situação que vai muito além do âmbito individual. Temos sim um sujeito que sofre, né, e que manifesta seu sofrimento, muitas vezes por meio de variados sintomas que identificamos como sendo sintomas de transtornos mentais. Mas o que eu quero frisar aqui é que essa não é uma mera condição individual. Em meu trabalho como psicóloga escolar, todos os dias me deparo com cenas de desvalorização do saber e da autoridade docente. Seja por parte de estudantes que enfrentam e desrespeitam as professoras e professores em sala de aula, seja por parte dos responsáveis pelos estudantes, que com frequência vão à escola questionar ou se contrapor a uma decisão docente ou da equipe pedagógica, sem buscar dialogar com a escola, mas tentando impor sua vontade. Vocês, como professores, já devem ter passado por isso também algumas vezes, né? Seja ainda por parte dos próprios colegas docentes, que por vezes, ao se sentirem ameaçados em sua autoridade, saber ou posição de poder no interior da instituição escolar, deslegitimam colegas advindos de outras áreas do conhecimento ou de outras disciplinas científicas. A gente vê ainda, né, esse desrespeito por parte dos gestores da escola, diretores, coordenadores pedagógicos, e principalmente por parte dos legisladores e gestores das políticas públicas, que raramente levam em conta a experiência das professoras e das comunidades escolares na formulação dessas políticas. Nesse sentido, não podemos perder de vista que essa é uma problemática social e não individual. Reforço aqui mais uma vez, não estamos falando de indivíduos acometidos por transtornos mentais, como depressão e transtorno de pânico, que têm sido aqueles mais frequentemente identificados nessa população, em razão de meros desequilíbrios químicos no cérebro. Estamos falando de um sofrimento com base em questões políticas, econômicas e culturais. Um sofrimento advindo da relação das professoras e professores com o trabalho organizado por políticas públicas e sistemas de ensino hierárquicos e centralizadores, que expropriam do trabalho do professor todo o seu sentido. Aqui eu quero mencionar o grupo de estudos de política educacional e trabalho do Centro de Ciências da Educação da UFSC, que tem uma vasta experiência de estudos e pesquisas sobre essas temáticas. E suas publicações são facilmente encontradas, né? Então, para quem estiver buscando aí referências acerca do que eu trouxe até aqui, esse é um dos grupos em que trabalha bastante com essas questões, né? Legal. Desse modo, então, não é possível pensar em soluções fáceis, simplistas ou imediatistas para a questão.
Cada comunidade escolar, cada coletivo docente pode e deve buscar formas de minimizar esse sofrimento e recriar os sentidos para o imprescindível trabalho de ensinar. No entanto, não podemos nos deixar iludir. E esse, de novo, é o principal recado que eu quero deixar aqui. Qualquer solução consistente e durável só será possível por meio da luta política e da transformação sociocultural, que também passam elas mesmas, como nós sabemos, pelos processos educativos e formativos que existem dentro e fora da escola. Juliana, que perspectiva interessantíssima. Tudo que tu colocou aqui me faz pensar enfim, me faz reviver muita coisa enquanto docente e realmente, assim, repensar, né, toda a complexidade desses relacionamentos na escola, né? Porque é como tu colocou, assim, ali essas questões que tu traz, elas têm impacto em todos, né? Nos alunos, em colegas e famílias. Então, realmente, isso é muito mais complexo do que você simplesmente buscar uma perspectiva, vamos dizer assim, mais medicalizada, né? Para essas questões. E aí, eu queria te pedir, inclusive, que eu sei que é a área com a perspectiva com a qual você trabalha, se você podia explicar um pouquinho o que é essa perspectiva crítica da psicologia escolar e me falar qual é a importância dessa perspectiva crítica para a psicologia escolar, para a gente compreender, então, essa complexidade das relações humanas. E, estendendo ainda a pergunta, se a gente for pensar no contexto pandemia, né, como que essa perspectiva crítica ela também ajuda e qual a importância que ela tem se a gente considerar que a gente não está tendo atividades presenciais agora na escola? Sim, Priscila, é o que você colocou, né? É um assunto de grande complexidade e eu acho que eu vim aqui hoje principalmente para provocar, né, essa problematização, porque me preocupa muito que atualmente a tendência de compreender essas questões por meio do indivíduo, né, de um indivíduo que padece de questões orgânicas, né, e que precisa, portanto, de um tratamento de ordem individual e terapêutica, seja terapêutica medicamentosa ou terapêutica de terapia psicológica, por exemplo, sem considerar toda a complexidade que a gente abrangeu até aqui. Né? Em relação à psicologia escolar crítica, bom, ela em grande medida que me ajuda a compreender a questão desse modo, né? A psicologia escolar crítica, ela nos instrumentaliza teórico-metodologicamente para analisar e intervir no processo de escolarização, compreendendo esse processo dentro de um contexto que é social, político, institucional e relacional. Portanto, ela nos possibilita, né, ela nos dá a ferramenta para o enfrentamento coletivo e principalmente no coletivo das questões escolares. E não como problemas centrados em indivíduos específicos, que ficou conhecido na área da psicologia como culpabilização do estudante, da família, né, da professora e do professor. E que tem dado margem, como a Priscila mencionou, ao processo de medicalização da educação, que consiste em reduzir os complexos fenômenos escolares e educacionais a questões individuais, de ordem orgânica, portanto passível de intervenção médica e medicamentosa, como, por exemplo, os famosos transtornos de aprendizagem. Mas esse é tema para uma outra discussão. Então, por exemplo, enquanto psicóloga, a partir da perspectiva da psicologia escolar crítica, não sou eu que vou dizer à professora o que ela deve fazer, como ela deve ensinar. O saber pedagógico é do domínio dela, e é esse saber que precisa ser utilizado e valorizado no enfrentamento das questões escolares. Do contrário, estarei eu também contribuindo
para a desvalorização e deslegitimação do saber docente e da função da professora e do professor. Assim, enquanto psicóloga escolar, cabe a mim, por meio dos conhecimentos e ferramentas específicas da psicologia, somar forças, compor com professores, estudantes e famílias na busca pela criação coletiva de alternativas ao que aparece no cotidiano escolar como desafio, como problema. Isso significa que parte do trabalho se dá a nível institucional, no próprio tempo e espaço da escola, mas parte do trabalho se dá na produção de conhecimentos para embasar a construção de políticas públicas, por exemplo. Se dá na luta política, coletiva, pela transformação das condições sociais em que vivemos. Bom, especificamente em relação ao momento da pandemia da Covid-19, que é um momento bastante peculiar, né, na nossa história recente, nós da psicologia escolar podemos, juntamente com demais profissionais da equipe pedagógica, e aqui eu quero enfatizar que essa é uma atuação sempre multidisciplinar, né, sempre coletiva, nós podemos pensar e propor alternativas de ensino, refletir sobre os diversos modos de relação e de vínculo com a escola e com o conhecimento, que hoje uma das grandes preocupações das escolas é como manter esse vínculo com os estudantes, como evitar que eles se distanciem a ponto do retorno ser muito difícil depois. Não só o retorno presencial, físico ao espaço da escola, mas principalmente esse retorno, a retomada dos estudos e da relação afetiva com a escola. Nós podemos pensar junto e propor alterações curriculares, entre muitas outras possibilidades, né, de trabalho. Enquanto área do conhecimento, a psicologia escolar tem buscado construir e disponibilizar aos educadores e à sociedade elementos de compreensão e análise do que está acontecendo, visando buscar a construção de formas de enfrentamento dessa situação tão complexa e desafiadora, sem nos esquecer por um único segundo que estamos vivendo um momento de risco à vida e de exacerbação das desigualdades sociais. Um exemplo das discussões, né, que a área da psicologia escolar tem realizado nesse momento é acerca do ensino remoto e da imposição aos professores, estudantes e famílias de uma sobrecarga de atividades ditas escolares num momento que a realidade está nos exigindo outras coisas. A realidade está nos exigindo mudanças significativas em nossas rotinas e em nossos relacionamentos interpessoais. A realidade está nos exigindo um cuidado urgente com a vida. Então, é preciso que a gente se coloque essas questões. Outro exemplo de temática que a psicologia escolar crítica tem se ocupado é a problematização da relação das crianças com o isolamento social. Sendo que boa parte das crianças de classe média nas grandes cidades já vivia numa condição de confinamento pré-pandemia. Um confinamento em casa, em condomínios e outro em sala de aula. Tem uma psicóloga do Instituto de Psicologia da USP, a Beatriz de Paula Souza. Ela gravou um vídeo, é facilmente encontrado nas redes sociais, onde ela discute exatamente essa questão de como a gente pode pensar o confinamento das crianças para além do momento da pandemia. Por fim, eu gostaria de dizer que a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a ABRAPE, tem produzido inúmeros materiais nesse período, de lives a vídeos curtos e artigos científicos que também podem ser facilmente encontrados na internet. Eu acho que é muito interessante essa questão que tu está apontando, Ju, pensando
em como, nesse momento, né, os professores, de um modo geral, têm se sentido muito responsabilizados por dar conta, né, de um vazio que a escola, teoricamente, está deixando, e aí acaba se transferindo toda enfim, todo esse contexto da escola, essa complexidade que a gente vem discutindo, para uma ferramenta, né, através da internet, e aí o professor fica nessa preocupação, essa pressão de dar conta, de transmitir conteúdo e tá ali pelo aluno, enfim, são tantas as responsabilidades acumuladas, tirando as responsabilidades acumuladas da própria vida, né, como tu mesmo coloca, a gente, enfim, tá tendo que reaprender a se relacionar, a gente tá tendo que reaprender a viver a nossa vida pessoal, né, então o professor, ele realmente, assim, tem sido uma das profissões que tem sofrido mais impactos durante esse período de pandemia. E com isso, né, com certeza a saúde do professor, se antes ela já era preocupante, agora, enfim, também essa situação está se agravando, né? Sim, Pri, deixa eu só comentar isso que você coloca, porque é uma responsabilização perversa que é colocada sobre a professora e o professor. Né? E de novo, uma responsabilização que vai para o indivíduo, né? Que Exato. Não entende o contexto, né? E que se sente, como a Priscila bem mencionou, na necessidade, no dever de ter que dar conta de algo que, em primeiro lugar, não é ele que tem que dar conta, e em segundo lugar, é impossível dar conta. Né? Porque é isso, a complexidade da vida escolar, ela não pode ser passada de uma hora para outra de forma abrupta para uma outra modalidade de ensino, e aí é importante a gente ressaltar, né, o termo ensino remoto. Eu sou contra entender o que está sendo oferecido como educação à distância. A gente sabe que existe uma grande diferença entre essas duas formas de ensino. A educação à distância, ela é planejada, né? O curso todo é planejado para acontecer sobre essas bases. Muito diferente do que estamos vivendo no momento, né? Então, é perverso, é cruel que esse peso seja colocado sobre as professoras e professores, e ainda mais considerando, né, que elas e eles também estão em casa, tendo que dar conta, né, de todas essas mudanças, e muitas vezes com seus próprios filhos, que também não estão na escola, em casa, tendo que fazer as atividades de ensino, né, as atividades escolares. E eu acho que é uma coisa tão perversa mesmo, eu acho que essa palavra que tu usa, ela é muito propícia, porque chega-se ao ponto do professor se sentir, né, responsável. Então, não muitas vezes o professor mesmo, ele tem essa ansiedade, ele também sente saudade dos alunos, ele se preocupa com os alunos, né, tanto por questões emocionais e também, às vezes, por questões ainda tão urgentes, né, tem alunos que estão sem comida, enfim, situações precárias. Então o professor, ele não é nem apenas uma responsabilização mecânica, ela também é uma responsabilização emocional que o professor ele não consegue nem evitar, e isso porque não é repassado a ele mecanismos para ser trabalhado isso, né? Então ele se sente o responsável, né? Mas o que eu queria te perguntar, Ju, considerando tudo isso, o que a gente pode dizer para esses professores, pensando em estratégias, ou pelo menos assim, formas, o que esses professores deveriam prestar atenção para poder cuidar um pouco da sua saúde, né? A gente sabe que a gente tem que ter cuidado básico com higiene, a se alimentar bem, questão para elevar a imunidade, enfim, mas o que mais que o professor devia estar prestando atenção nesse momento para tentar de alguma forma cuidar da sua saúde mental, enfim, do seu emocional? Ou de uma forma também resumida, assim, que recado você daria para esse professor que está nos ouvindo, né? Considerando essa questão da saúde mental. Bom, acho que o recado que eu quero deixar é não só para os professores e professoras, mas de modo geral, né? Para todos nós. Em primeiro lugar, tudo bem tá mal.
Né? Assim, acho que é algo que parece óbvio, né? Mas que a gente precisa repetir, que a gente precisa enfatizar, né? Ou seja, no momento em que nada é normal, no sentido do normal como algo conhecido, como algo habitual, né? No momento em que estamos vivendo situações de grandes perdas, né, de grande insegurança, incerteza, de luto, é esperado que a gente se sinta mal. É esperado que a gente sinta medo, né, que a gente se sinta ansioso, como foi mencionado nessa pesquisa que vocês trouxeram no início da nossa conversa, né? É esperado que a gente tenha uma preocupação muito mais intensa, que a gente se sinta angustiado. É esperado que a gente lide nesse momento com níveis muito mais altos de estresse e que nem sempre a gente tenha a tolerância e a paciência necessárias ao enfrentamento dessa situação. Então, de novo, em primeiro lugar, tudo bem tá mal, né? Porque a gente vive num mundo em que saúde mental se tornou sinônimo de felicidade. E nada mais equivocado do que isso. Né? Então, estar mentalmente saudável no momento de crise, dificuldade e perda é nos depararmos com todos esses sentimentos e afetos de insegurança, de tristeza, de medo, de luto. Ainda assim, é importante a gente buscar a forma de lidar com tais sentimentos sem nos deixar paralisar, sem cair em desespero, né? Porque aí a situação se agrava de vez, né? E nesse sentido, não existem receitas prontas, né? Na verdade, existem. Cansam de divulgar receitas prontas, né? Faça yoga, faça alongamento, medite, ouça música, né? Enfim, receitas tem várias, né? Mas no meu modo de entender, cada um deve buscar encontrar atividades dentro da sua realidade, né? A partir das condições concretas, objetivas de vida nesse momento, buscar encontrar atividades que tragam, ainda que por breves momentos, alegria e prazer. E principalmente é importante a gente inventar novas formas de ser e de estar no mundo, de se relacionar com o outro e consigo mesmo. É aquilo assim, sabe, de vez em quando, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontece muito. A gente está fazendo uma coisa que a gente costuma fazer várias vezes e aí, de repente, a gente tem uma ideia que parece um tanto estranha, um tanto absurda de fazer aquilo de um jeito diferente. E a gente costuma se censurar. Não, pra que eu vou fazer diferente? Esse é o momento de fazer diferente, né? Mais do que nunca, esse é o momento de inventar, de experimentar outras formas. Porque, primeiro, como a gente mencionou, é uma situação muito peculiar, né? Para as quais a gente não tinha referências prévias, pelo menos referências experienciadas, né? Na história a gente tem relatos, mas enfim, a gente não viveu isso enquanto humanidade nesse período. E insistir nas formas anteriores como uma tentativa, muitas vezes desesperada, de retomar a sensação de normalidade só tende a aumentar a ansiedade e a angústia. Porque, de novo, não estamos vivendo no nosso normal. E aí, nesse sentido, é importante a gente buscar descobrir o que nos dá prazer, o que nos dá alegria. Porque muitas vezes no nosso dia a dia, né, tão corrido, tão automático, a gente não consegue. E claro, de novo, né, lembrando das dificuldades de toda a pressão, de toda a perda, de toda a desigualdade que a gente vive no momento. Ainda assim, é possível. Situações que quebrem a rotina. E, principalmente, isolamento social não deve significar isolamento afetivo. Então, ainda que à distância, ainda que de modo online, ainda que via redes sociais, a gente precisa buscar suporte emocional.
A gente precisa construir redes de afeto, né? De suporte afetivo, porque sozinhos fica muito difícil de enfrentar, né? Toda essa situação. Com certeza. Essa tua fala me lembrou um pouco uma live que eu assisti recentemente do David Christon, em que ele fala desse termo do distanciamento social, né? E ele propõe que a gente utilize distanciamento físico, porque a gente não tem que se isolar socialmente, né? A gente tem que buscar novas maneiras de estabelecer relações, enfim, ressignificar, como tu falasse, né? Exato. Eu achei bem interessante esse uso do termo, assim, porque o distanciamento social também dá essa ideia de que a gente se isola socialmente, né? Mas, na verdade, o que a gente está fazendo é um distanciamento físico, né? E, de novo, né? Buscar formas de ressignificar essas relações, né? A gente tem feito tanta videochamada para reuniões de trabalho, né? Videoconferência, e muitas vezes a gente não se permite fazer isso entre um grupo de amigos, por exemplo, né? E é fundamental nesse momento. E por fim, acho que uma última dica, né? É a gente não se cobrar demais, né? Como a gente estava dizendo em relação aos professores que foram responsabilizados de forma perversa, a gente não deve pegar esse fardo para a gente, né? Não deve colocar esse peso em cima dos nossos ombros. Não temos que nos culpar por ter que dar conta de tudo exemplarmente, né? Por não dar conta de tudo exemplarmente. E ainda por cima, ter que manter um sorriso no rosto o tempo inteiro, né? A gente precisa aceitar que tá difícil. A gente precisa aceitar que de vez em quando eu não vou dormir, que de vez em quando eu vou estar triste, que eu vou me ver tomada por desânimo, que eu vou viver um cansaço que parece não passar, porque a gente tá no meio do olho do furacão. Muito do que a gente está vivendo agora, a gente só vai conseguir compreender daqui a um tempo, tanto a nível individual quanto coletivamente, né? Então, nesse momento, é importante não se deixar dominar pelo desespero e pela paralisia, encontrar redes, construir redes de suporte, né? Seja suporte emocional, seja suporte material, se cercar de um coletivo. Eu acho que uma das coisas que a gente pode reaprender com a pandemia é o quanto o coletivo é imprescindível, né? A nossa existência, ela é coletiva. E trazer isso de forma ressignificada para o nosso dia a dia. Ótimo, Juliana. Nosso tempo está acabando para discutir um pouco sobre essa perspectiva da psicologia, mas acho que as tuas falas foram muito importantes para a gente conseguir entender a importância de considerar o contexto em tudo isso, né? E a importância de a gente não responsabilizar o professor, o indivíduo, e olhar para tudo que está acontecendo da perspectiva do contexto e como um fenômeno que não é individual, né? Então, acho que foi bem importante nesse sentido. A gente queria te agradecer muito pela participação e, né, foi muito importante as tuas contribuições aqui. Bom, para mim foi um prazer estar com vocês, mesmo à distância física, né? Esses momentos trazem um sentido mais ampliado, né, para o nosso cotidiano em meio à pandemia. Então, eu que agradeço mais uma vez o convite. Ai, Ju, obrigada. Sempre bom te ouvir. A nossa segunda convidada de hoje é a professora Mariana Mastrella de Andrade, do Instituto de Letras da Universidade de Brasília. Ela trabalha na área de linguística aplicada, com o ensino de inglês, formação de professores de inglês e de línguas.
A Mariana coordena o projeto A Relação Escola-Universidade na formação de professores de línguas, aproximações decoloniais, e tem interesse nas áreas de formação crítica de professores de línguas, letramento crítico e educação linguística, identidades e emoções na educação linguística. Mariana, é um prazer imenso te receber aqui hoje. Bem-vinda. Prazer é todo meu, muito obrigada. Obrigado, Mariana. Para começar, eu queria falar um pouco do teu trabalho, com a educação linguística crítica. Nele, no seu trabalho, você discute um pouco sobre a formação da identidade do professor e também sobre a questão das emoções no processo de ensino e aprendizagem de línguas. Eu vejo essa tua perspectiva como muito alinhada à visão da Bell Hooks, naquele livro Ensinar para Transgredir. Ela fala que se a gente quiser construir um processo de ensino e aprendizagem crítico, a gente precisa primeiro reconhecer a subjetividade daqueles que são envolvidos nesse processo. Ou seja, se a gente quiser quebrar, se distanciar desse ensino tradicionalmente bancário e que muitas vezes se coloca como neutro, que a gente sabe que é impossível isso, Para fazer isso, a gente precisa entender quem somos, o que sentimos, como a gente se constitui, a partir das estruturas sociais nas quais a gente convive e vive. Então, para entender a nossa prática pedagógica, a gente precisa entender quem somos, o que acreditamos, o que sentimos, Nesse sentido, tu poderia falar um pouco para a gente sobre essa relação entre identidade ou subjetividade e ensino crítico? E também como que você vê a importância das identidades e das subjetividades dos professores e também dos alunos, de a gente dar visibilidade a essas subjetividades, ainda mais nesse contexto atual do Covid-19? Bom, então, como você disse, a questão das identidades, ela é muito importante, é fundamental para todas as relações educacionais, Então, se nós entendermos educação como construída por relações, professores, professoras, alunas, toda a comunidade educacional, então as nossas identidades, ou seja, a maneira como nós somos vistos, como nós somos entendidas, como nós somos interpeladas, como nós inclusive vemos a nós mesmas, são fundamentais. Essa forma como isso se dá é fundamental na educação. Não há como construir uma educação sem considerar quem são as pessoas envolvidas no processo, de onde elas vêm, como elas são vistas, o que falam sobre elas, quais são as verdades que circulam no meio social sobre essas pessoas. Tudo isso tem a ver com identidade. Então, falar de educação é falar necessariamente de identidade. E aí, eu acho que aqui a gente precisa falar do que nós estamos entendendo sobre identidade. Então, eu estou falando de uma perspectiva de identidade que não é algo que simplesmente nós mesmos estabelecemos sobre nós. Não basta eu dizer, eu sou professora, ponto. E aí, vamos dizer que eu penso num sentido único e fixo para essa identidade, como a gente tem, por exemplo, na carteira de identidade. Ali tem um número, uma foto, um nome, e é isso. Aqui a gente está pensando em identidade de uma maneira diferente. É preciso, para a gente pensar em identidade, é preciso a gente lembrar que o contexto, quando eu digo, por exemplo, eu sou professora, é preciso que o contexto onde eu estou me autorize a dizer isso, que as pessoas levem a sério o que eu estou dizendo sobre mim mesma, porque se for uma sociedade, por exemplo, onde isso não há um entendimento sobre o que é ser professor, vai haver entendimento sobre o que eu estou dizendo, E além disso, dizer que eu sou professora é importante a gente lembrar que vai ter diferentes sentidos, diferentes significados, dependendo do contexto onde eu disser isso. Se eu digo que eu sou professora, por exemplo, numa determinada região do país, tem um sentido. Em outra, talvez o sentido mude, porque as relações históricas sobre educação ali podem ser bem diferentes. Então, ser professor no Brasil é bem diferente, por exemplo, de ser professor na Coreia do Sul. A mesma profissão recebe status diferente, configura identidades diferentes. Então, isso se dá no nível macro, social, mas também no nível micro, se a gente pensar. Em algumas famílias, por exemplo, quando um jovem, uma jovem decide dizer eu vou ser professor, vou ser professora, muitas pessoas reprovam. Em outras famílias, por exemplo, ter uma professora na família é um orgulho.
Então, é nesse sentido que nós entendemos que as identidades não são fixas, elas não trazem todas o mesmo significado para as nossas vidas e por isso elas não produzem o mesmo efeito em nós, né? Então, se a gente pensar assim sobre identidade, nós vamos ver que a educação sempre envolve as questões identitárias. Por isso a gente não pode deixar de trazer essa questão criticamente, ou seja, não dá para pensarmos que as identidades são todas fixas e que está tudo bem, que as coisas são mesmo assim, não teria outro jeito de ser, e que ser professor é isso que está aí, pronto. O ensino crítico, quando a gente pensa em ensino crítico, ele traz em si a necessidade de levantar problematizações para as identidades. Por que a identidade de professor tem prestígio ou não? Por que é uma identidade pouco valorizada no nosso país, por exemplo? Que tipo de relações, que tipo de sociedade, que valores contribuem para desvalorizar a identidade de professores? Por que a identidade de professores não encontra no nosso meio, muitas vezes, reconhecimento suficiente para receber, né, boas condições de trabalho, bom salário, salário suficiente para arcar com despesas dignas, né? E para ter um status significativo no país, né? Então, outra pergunta importante da gente fazer, os professores, quando a gente está pensando em identidade criticamente, né? Os professores, essa identidade que a gente está usando como exemplo, eles atendem a que tipo de público? O que constitui um professor? A gente tem vários autores, né? Por exemplo, Stuart Hall, a Catherine Woodward, eles vão dizer sobre a característica relacional das identidades. Então, as identidades elas são constituídas, são construídas nas relações, então na diferença. A diferença ela é fundamental para as identidades, né? Para a construção das identidades. Então, por exemplo, quem é que constitui o professor ou a professora? Tem a ver com a diferença, ou seja, tem a ver com quem não é professor, quem é que constitui, vamos pensar, quem constitui a professora, as relações que a envolvem. Então, seus alunos, a sua turma de alunos, por exemplo, e quem no Brasil, a que tipo de alunos nós atendemos? Quem é que são, por exemplo, os professores atendem a que tipo de público? A gente sabe que na nossa sociedade, agora um dado do IBGE, 73% do alunado brasileiro é da escola pública. Então, professores atendem majoritariamente a essa parcela da população. E quem é que está na escola pública? Quem são essas pessoas? Lembrem que eu estou falando de pessoas que constituem a própria identidade docente, né? Que participam na construção dessa identidade. Quem são as pessoas da escola pública, né? São brancas, são negras, são pardas? De que classe social elas vêm? Tudo isso, gente, tudo isso se relaciona com a questão da identidade de professor, de professora, e é papel do ensino crítico nos ensinar a questionar, nos ensinar a entender, a problematizar, né? O ensino crítico tem essa premissa básica de que as coisas, as situações, as identidades, os discursos, as crenças, elas podem ser questionadas, problematizadas. Então, problematizar tem a ver com levantar as problemáticas que envolvem uma determinada questão e não deixar que ela descanse em paz, como se não houvesse outra forma de entender ou de pensá-la, né? E aí, bom, você perguntou sobre o contexto da pandemia, né? No contexto da pandemia, agora do Covid-19, as desigualdades, os conflitos não estão surgindo. Eles já estavam entre nós, né? Mas agora eles ganham maior visibilidade, são exacerbados. Então, a comunidade educacional, a escola, ela está toda em questão. Os alunos, as alunas estão sem aula, a escola está fechada. E onde eles estão? O que estão fazendo? Com quem estão? Né? Em que situação? Como é que eles podem retomar suas vidas? De que maneira? E aí, pensando em termos educacionais, né? Durante as restrições, essas restrições agora impostas pela pandemia. Né? Então, dar visibilidade para as identidades de alunos e professores agora é fundamental para a gente questionar o papel da educação. Quem é o professor e a professora? Quais são as suas condições de trabalho? Né? Como que eles podem desenvolver um trabalho de qualidade com 40 alunos em sala? Como é que podiam antes? São dadas as condições para isso? Então, é preciso que agora
como sempre, né, e agora ao mesmo tempo mais do que nunca, a gente procura sim visibilizar as identidades docentes. Não dá para a gente presumir que os docentes continuem dando suas aulas remotamente, à distância, como se isso não implicasse em problemas, dificuldades, como se isso não dependesse de ter condições adequadas, tanto de formação quanto da própria materialidade da coisa, né, da instrumentalização e tanto de equilíbrio socioemocional, né? Nós estamos nas nossas casas em meio a grandes incertezas, então não é simples, não é fácil sentar em frente ao computador e fazer as coisas fluírem, né? Então isso não pode ser exigido do docente ou mesmo do aluno, né, que sente, estude, produza, aprenda, sem que a gente pense as próprias condições em que a gente está e como é que nós vamos ficar, né? Mariana, isso que tu coloca é bem interessante, porque eu acho que ressalta muito essa relação, né, de interdependência entre a construção, enfim, da nossa identidade e o contexto que a gente está vivendo, né? E como, dependendo das mudanças do contexto, se reconfigura também essa identidade fluida, né? Uma coisa que a gente conversou com a Juliana no bloco anterior tinha a ver muito com essas responsabilidades que o professor assume, né? E essas expectativas que são passadas ao professor muitas vezes, e como isso, enfim, influencia na questão da identidade desse professor, da maneira que esse professor se vê, e também influencia nas emoções desse professor, em toda essa questão até da saúde desse professor, né? E existe, inclusive, uma série de expectativas que a gente pode dizer expectativas da sociedade em relação ao trabalho do professor que tá basicamente que é baseada nas crenças que as pessoas têm de como o professor deve ser, como ele deve lecionar, como ele deve se portar, né? A Benes, ela fala sobre como, enquanto professores, a sociedade muitas vezes espera da gente que a gente tenha algumas certas emoções que a gente pode sentir em relação a alunos, etc., que ela chama de emoções trabalhistas, porque elas são derivadas do trabalho, então, no caso, derivadas do lecionar. Por exemplo, né, só para dar um exemplo, se um aluno cola numa prova, existe uma expectativa que o professor ele vá se indignar, que ele vá se sentir traído ou enganado e, consequentemente, vai buscar punir esse aluno. Então, esse seria um exemplo de uma emoção esperada do professor. Ao mesmo tempo, dentro dessa construção coletiva do que é ser professor, o professor ele não é esperado que ele se sinta, por exemplo, cansado, infeliz, triste, né? Tem aquela história assim da vocação do ser professor, né? Então, algumas emoções elas não são, vamos dizer assim, permitidas ou relacionadas ao trabalho do lecionar. Então, eu queria te perguntar como que esse contexto da pandemia, ela influencia nessas construções dessas emoções do professor, considerando, principalmente nesse contexto, que esse professor, como tu comentou, ele está imerso, né, numa questão de identidades muito fluídas, né? Eu, por exemplo, eu tô em casa, então eu tô ocupando o papel de dona de casa, o papel de mãe, o papel de esposa, pessoa, indivíduo, né? E também professor. Então, eu não sou só a professora quando eu sento na frente do computador para trabalhar. Como que todas essas identidades e essas emoções, elas influenciam nesse trabalho desse professor durante esse contexto que a gente está vivendo? Mariana, por favor. A gente pode pensar que as questões identitárias, elas envolvem toda a nossa vida, né? Nós atuamos em diferentes contextos. Aliás, cada vez nós atuamos num número maior, mais diversificado de contextos, né? De esferas sociais que nos impõem diferentes expectativas. Então, e isso vai marcando as nossas identidades, né? Na profissão docente, por exemplo, se a gente pensar, a gente tem atualmente aproximadamente 80% do corpo docente formado por mulheres. Então, são professoras, mulheres, que acumulam para si também outros papéis ao estar em casa, né? Então, se a gente pensar que os contextos nos constroem também, né? Então, no trabalho, em casa, na rua, como consumidora, como no ônibus, né, como usuária do transporte público, a gente tem, em todos esses contextos, a gente tem diferentes identidades que vão sendo construídas ali para nós, né? E
Então, se a gente pensar professoras, mulheres, a gente acumula para nós outros papéis se a gente está em casa, né? Porque a casa, ela é um contexto constitutivo também das nossas identidades. Em casa, a gente é filha, a gente é mãe, tia, avó, né? A casa, em geral, ainda é atribuição das mulheres, porque o machismo, muitas vezes, ele impede os homens de se engajarem de maneira igualitária no trabalho doméstico, né? Então, a sobrecarga em casa é enorme para a professora nesse momento. Vamos imaginar que a gente tem que preparar aulas, que a gente tem que ministrar aulas em um contexto novo, que agora é o contexto remoto, à distância, com todas as atribuições de cuidado com os filhos, né, de preparo de comida, de limpeza de casa, de roupas, de acompanhamento com crianças e idosos, né? Hoje mesmo eu tenho estava trabalhando com uma secretária, né, da universidade que está me ajudando no preenchimento de uns formulários. Aí eu disse para ela, então a gente pode se encontrar a tal hora? E ela me disse, professora, esse horário acompanha a minha filha nas atividades online. Então, assim, quer dizer, a gente agora não tá, o nosso trabalho tá junto, né, tá misturado com essas coisas. Então, a sobrecarga é enorme. E aí, isso pode se tornar uma grande fonte de estresse, de adoecimento para nós. Os professores, em geral, eles têm grandes expectativas sobre si, em função das grandes expectativas que a própria sociedade tem, as expectativas de que fazer a educação funcionar depende do docente, depende da professora, né? Em geral, a gente tem essa expectativa muito forte. E o fracasso da educação também depende da professora, do professor. Então, não atender às expectativas nesse contexto pode ser uma fonte de adoecimento, né? O que vemos aqui é que as emoções, elas não são simples aspectos individuais. Cada indivíduo sente ou experimenta por si mesmo. Elas são construídas, a maneira como a gente se sente na profissão é construída numa rede de relações sociais, né? Não é simplesmente uma questão individual. Alguém pode dizer, eu fico frustrada, eu fico ansiosa com essa aula que eu tenho que preparar, ou coisas assim. Todas essas questões, essa maneira de sentir está relacionada com questões sociais que a gente vive, não é simplesmente uma questão individual, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso agora, né? Muito importante, isso está em pauta. E como você mencionou, né, tem toda essa questão de que espera-se agora que o professor ele esteja preparado para lidar com o ensino remoto, ensino à distância, enfim, nesse contexto da pandemia, né? Inclusive, teve uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Península e foi apresentada no jornal Estadão, né? E ela dizia que 83% dos professores brasileiros, nesse momento, se dizem, né, despreparados para o ensino online. Só que é interessante a gente pensar que nesse momento em que a escola não está presente fisicamente, né, parece que entende-se socialmente que a escola é o professor, né? Tudo gira em torno do professor. É o professor que tem que dar conta de tudo. Só que a escola não é só feita pelo professor, né? Ou pelas aulas, enfim. E de certa forma, isso tem a ver também com essa noção de preparação, que é compartilhada por muitos professores, que coloca também essa responsabilidade sobre o professor, de que ele tem que estar preparado para enfrentar múltiplos cenários e sempre ter a solução, meio que um salvador, né? Então, ter a resposta certa para cada problema. Eu também vejo essa questão como relacionada às expectativas das próprias secretarias, governos, da legislação e da sociedade em geral, né? Que reforça também essa ideia de um método mais eficaz, que vai funcionar, a melhor forma de trabalhar. Se a gente pensar da perspectiva também neoliberal, isso fica mais evidente, né? Porque nessa perspectiva são vendidas soluções para a educação, propostas que prometem um sucesso, né? Que vão dar certo, né? Esse é o jeito que funciona, né? Porque vai ter os melhores professores, os mais renomados, os mais preparados, enfim. E como
Queria saber de ti, assim, como que uma perspectiva crítica e decolonial ela pode nos ajudar a rever essa noção neoliberal de preparação, né, como professor enquanto salvador, e como ela pode nos ajudar a informar esse contexto atual, de certa forma, talvez até contribuir para aliviar essa ansiedade do professor, né, porque ninguém consegue dar conta dessa demanda neoliberal, que não consegue olhar para o professor enquanto indivíduo, né, humanizado. É importante, assim, para a gente pensar numa perspectiva crítica, tanto numa perspectiva crítica quanto decolonial, é importante a gente pensar, assim, o que é o contexto dado, assim, que todo mundo toma como dado, pronto, posto, e ninguém critica, e também o que é a colonização, né? Então, por exemplo, a colonização, ela sempre trouxe consigo uma ideia de educação pronta, uma ideia de educação já previamente definida, sobre o que é necessário para educar um determinado povo, para torná-lo educado, né, civilizado, preparado. Então, na colonização, a gente nunca teve uma história de diálogo para entender como é que era aquela comunidade e dialogar com ela. Claro que não, que interessava fazer era sempre trazer uma educação pronta, imposta, né? Então são ideias colonialistas que vieram sobre nós e que nós impomos muitas vezes sobre nós mesmos e sobre outros até hoje, né? Sobre o que é fazer educação. Então, um conjunto de competências que nós decidimos que devem ser desenvolvidas para que o mundo siga bem o seu curso. E aí, ser professor nessa perspectiva seria, então, sempre possuir uma espécie de caixa de ferramentas prontas que lhe permita agir em qualquer contexto, em qualquer momento. Então, seria ele ter um rol ali de elementos que ele possa aplicar, que ele possa usar para resolver qualquer situação educacional. Então, essa é uma ideia de educação pronta, né? Mas o que se leva em consideração, o que não se leva em consideração nesse contexto é o fato de que as pessoas que vão se envolver nessa educação, elas têm suas histórias, suas vidas, seus desejos, né, seus anseios, suas identidades, e isso não fica fora dos processos educacionais, a não ser que esses processos façam uma mutilação na vida das pessoas. Então, uma perspectiva decolonial de formação de professores, de formação de professoras, nos ajuda a desenvolver conversas com os sujeitos da educação. E é nessas conversas que nós negociamos os sentidos e os interesses, né? Isso não significa privar as pessoas, privar os sujeitos da educação, privar nossa comunidade educacional, nós mesmas, as alunas, os alunos, dos conteúdos, até canônicos mesmo, né, daquilo que a gente chama de científico, né, desenvolvidos na própria colonialidade. Mas isso até entra na educação, né, mas uma educação decolonial, ela significa ir bem além disso, né? E mostrar como que o cânone, como que o que nós chamamos científico foi social, historicamente construído em relações de sempre grande desigualdade e que atendem o que nós chamamos de científico, o que nós chamamos de canônico, né, de conhecimento canônico, atende a determinados interesses e não a outros. E quando a gente então faz isso, quando a gente traz o que é canônico, o que é científico, num processo de desconstrução, mostrando como que eles são construídos com desigualdade, atendendo a interesses específicos em detrimento de outros, a gente abre espaço para que outros conhecimentos, outros saberes também entrem ali, também tenham seu lugar ali, lugar legitimado, lugar de valor. Mas isso tudo é feito na interação, nas conversas, na negociação entre toda a comunidade escolar. Então, a gente precisa entender que não adianta a gente levar conteúdos para a sala de aula e despejar conteúdos ali.
e dizer, ok, minha aula está dada. Isso não é ensinar, isso não é educação, né? Educação tem a ver com abrir possibilidades. E isso, como é que a gente está preparado para isso? Então, como é que o professor, a professora se prepara para isso? Isso não acontece simplesmente porque porque a gente adquiriu as competências necessárias para fazer a coisa acontecer. Isso acontece a partir das interações, das negociações de sentido, de significado em sala de aula, entre as pessoas, entre nós, entre as pessoas e as coisas, entre nós e as coisas do mundo também. Então, nós, professores, precisamos estar preparados para iniciar essa conversa, para conversar, muito mais do que para usar uma caixa de ferramenta que a gente aplica para resolver problemas. Educação se faz com essa abertura para conversar. E conversar aqui não é no sentido de bater papo, pode ser também, mas é no sentido de abrir espaço para que o outro possa falar. Que o outro não seja só receptáculo do que eu acho que eu tenho a dizer, mas que o outro também entre na conversa, que ele seja chamado a falar e, mais importante, a ser escutado, a ser ouvido, né? Levado a sério. Então, da mesma maneira, o ensino remoto vai acontecer, se for para acontecer, se nós decidirmos que é isso que nós queremos, a partir das nossas interações, das nossas negociações, das nossas conversas com os alunos, com as coisas, com a própria materialidade que a gente usa, né? E quem está preparado para isso de uma vez por todas? Ok, eu estou super preparada, vou lá e vou fazer a coisa acontecer. Ninguém está preparado de uma vez por todas para isso, né? Não há um curso de formação, a meu ver, que vá dar conta de toda a preparação necessária para todo e qualquer contexto com o qual a gente esteja lidando, no qual a gente esteja inserido, porque a nossa profissão, ela é complexa, a nossa profissão, ela é muito contextual, ela é muito contingente, né? Ela é muito situada, ela não é uma profissão, não é uma coisa que você... nós não somos aplicadores de metodologias, nós estamos lidando com pessoas, com contextos, com sociedades, com histórias de vida, né? Então, que preparação dá conta disso? A meu ver, uma preparação que se abra para conversar, que nos ensine a nos abrirmos para conversar, para chegar na sala de aula e dizer, olha, gente, esse é o objetivo dessa disciplina, como é que nós podemos fazer isso? O que nós achamos desse objetivo dessa disciplina? O que nós achamos do objetivo desse curso? É isso que nós queremos? Como é que a gente torna isso viável? Qual o sentido disso para nós? Qual o valor disso para nós? Como é que a gente usa isso para transformar a nossa vida? O que isso tem a ver com a nossa vida? Quem criou isso? Quem instituiu que nós precisamos aprender isso e por quê? E então se isso foi instituído, veio de cima para baixo, como uma relação de poder, e nós somos obrigados a aprender isso, como é que nós podemos aprender isso e nos transformar a partir disso, tendo em vista os nossos próprios interesses, o nosso bem-estar, a nossa dignidade, né? Então, ninguém está preparado de uma vez por todas para fazer educação, porque a educação não se faz aplicando coisas, né? A educação é construção e o ensino remoto vai ser da mesma maneira, né? Construção, é experimentação, é abertura para o novo, é abertura para o outro, né? É viver, é vivência, é diálogo, é envolvimento, é uma caminhada. E aí nessa caminhada a gente precisa ter solidariedade, porque isso não se faz com máquinas, nós somos pessoas, nós temos as nossas histórias, eu acho que a gente tem os nossos limites, inclusive, né? Se a gente não reconhecer isso, a gente não avança nas possibilidades, porque a gente fica estagnado nos moldes que são impostos sobre nós, e aí a gente não se encaixa nos moldes e a gente se mata com ansiedade, com frustração, com estresse pelas expectativas, pelas promessas não cumpridas, né? O neoliberalismo, no qual a gente está inserido, é mestre em fazer promessas para exaltar o mercado, promessas de sucesso, né? de garantias de que tudo vai dar certo, de que pelo mercado a gente consegue chegar lá, pelo nosso mérito, pelo grande trabalho, pelo grande esforço a gente consegue chegar lá, mas nem o mercado também não está preparado para cumprir as suas promessas. Ele faz muitas promessas, mas
não se prepara para cumprir, nem deseja, né, talvez. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre a nossa saúde, né, essa exigência de preparo. Agora, eu também não estou dizendo que a gente não precisa de formação. Eu acho que a gente precisa sim, né? Mas é uma formação reflexiva, uma formação crítica, uma formação que o tempo todo questiona inclusive a própria formação, né? Claro, claro. E eu acho que, de certa forma, também essa tua fala está bem conectada com o primeiro bloco do episódio, né? Em que a gente refletiu um pouco sobre como não é uma questão individual, né? Então, por exemplo, o professor se sentir frustrado, tendo dificuldades, não tendo, né, se sentir pressionado, isso não é um resultado, embora o neoliberalismo diga o tempo todo que essa é uma questão individual, isso na verdade é um resultado de um contexto em que a gente está, né? Então, e outra coisa que eu achei que eu acho que fica também como muito importante da tua fala é a importância do próprio conceito do diálogo crítico, né? Pensando na pedagogia crítica do Paulo Freire, educação se faz por meio do diálogo crítico. Tanto a construção, né, para se entender o processo de ensino-aprendizagem, quanto o próprio processo de ensino-aprendizagem, o ensinar, né, se faz através do diálogo crítico. Acho que a tua fala traz considerações muito importantes e traz várias perguntas que efetivamente problematizam esse contexto, né? E que é, como você mesma disse, que é o papel do ensino crítico, né? A gente precisa problematizar, questionar e refletir. Então a gente gostaria muito de te agradecer por ter aceitado o convite, né? Por estar aqui compartilhando com a gente, de certa forma construindo um espaço de diálogo crítico, que é o que a gente busca fazer aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada, Mariana. A gente também queria convidar os nossos ouvintes, né, a também enviarem para a gente as suas dúvidas, sugestões e críticas, de forma que a gente possa também construir esse diálogo com vocês, né? Você que é professor ou que é profissional, né, na área da educação, enfim, ou que queira discutir, né, as questões, conta pra gente o que tem vivenciado, mande seus relatos, pergunta sobre o que a gente discutiu, né? Então, mande o seu e-mail. O endereço é contato.ensinocritico@gmail.com. Repetindo, então, contato.ensinocritico@gmail.com. E convidamos vocês a também ouvirem os demais episódios, né? Que vão sendo publicados a cada semana, tá bom? Muito obrigado a todos e fiquem bem. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.